Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus, nosso mestre, guia e modelo, esteja em nossos corações, em nossos sentimentos, envolvendo-nos, Senhor, nesse dia tão difícil, nesses dias, melhor dizendo, tão difíceis, em que estamos vivenciando a dor, o sofrimento, o desespero em alguns. Que a mensagem do Evangelho possa alcançar a todos, levando o lenitivo aos corações mais aflitos. Hoje nós conversaremos sobre a passagem evangélica que fala sobre a porta estreita. Essa mensagem dita por Jesus foi registrada por dois evangelistas. O evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 23, e Lucas, no capítulo 13, versículos 23 a 30. Eu escolhi a versão de Lucas, que acredito ser um pouco mais completa do que a de Mateus, nesta passagem. E Lucas nos diz o seguinte, no capítulo 13, versículos 23 a 30. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 18, intitulado A Porta Estreita. Melhor dizendo, muitos são os chamados e poucos escolhidos. Está no capítulo 18, no itens 6 a 9. Nós vamos ficar com a narrativa de Lucas, como falamos anteriormente. Então vamos lá, vamos iniciar. Lucas 13, 23 a 30. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E alguém lhe perguntou: Senhor, tão poucos são os que se salvam? Ao que ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porquanto eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, se do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, o Senhor respondendo dirá: Não sei de onde sois. Se então disserdes: Bebemos e comemos na tua presença e ensinaste nas nossas praças públicas, ele então vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó estão no reino de Deus, e que vós sois repelidos de lá. Do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, virão os que hão de se sentar à mesa no reino de Deus. E eis que serão os últimos, os que eram os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bom, essa narrativa do mestre, ela, na verdade, ela tem muito, mas muito a ver com os dias de hoje, com esse momento da transição planetária. Lógico que Jesus, há 2000 anos, enfrentando inteligências muito rudimentares e o senso de moral ainda muito obtuso, Jesus não poderia falar como hoje o Consolador Prometido nos fala sobre a grande transição planetária, né? A passagem
de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. É lógico que nós não passaremos de um mundo para o outro, de uma situação para o outro, como passamos de um ano para o novo ano. Né? Encerra o ano do dia 31 e a 1 minuto após a meia-noite já estamos no ano seguinte. Não é bem assim. Essa transição, ela inicia-se, melhor dizendo, num período e se prolonga por períodos que nós não temos a capacidade de prever. Jesus, quando foi interrogado pelos que lhe acompanhavam na época sobre o momento em que chegaria as flagelações, os sofrimentos, que ele narra no sermão profético, ele disse que nem ele saberia disso, somente o Pai. Não é? Então vejam que esses acontecimentos, eles dependem de um encadeamento de experiências da humanidade. Então, à medida que a humanidade for conscientizando-se da grande mudança que devem todos fazer e iniciarem esse trabalho, as coisas andarão um pouco mais rápida. Então vamos verificar parte por parte dessa narrativa de Jesus sobre a porta estreita. O que ele quis dizer, o que ele deixou para nós, para que o Consolador prometido viesse decifrar, porque o que nós fizemos até agora foi a leitura do que foi escrito pelos evangelistas Mateus e Lucas. Nós estamos centralizados em Lucas. Então, inicia assim. E alguém lhe perguntou: Senhor, tão poucos são os que se salvam? Então, tendo uma ideia assim da população da terra na época de Jesus, é bem difícil de se calcular, mas podemos ter uma ideia de que eram muito poucos os habitantes do planeta naquela época. E a pergunta é a seguinte: são tão poucos os que se salvam? Vejam que Jesus não responde com número, com um quantitativo. Ele faz uma advertência: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porquanto eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. De cara, nós já observamos que para entrar nesse reino, para encontrar a salvação, entre aspas, não é? É preciso muito esforço. E nós espíritas, nós não concordamos muito com esse termo salvação. Não é? Nós preferimos a palavra evolução, porque a evolução nos levará a uma situação de felicidade futura. Porque na realidade nenhum espírito está perdido, porque o próprio Jesus disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Se uma ovelha se perdesse, Jesus seria mentiroso. E nós temos a certeza absoluta de que Jesus não mentiu em momento algum. Mesmo que as palavras do Evangelho, em certas passagens, possam nos levar a esse estado de dúvida, mas Jesus é um espírito puro. E os espíritos puros, eles não brincam com as palavras. Eles não fazem jogo de palavras, eles não mentem. Então Jesus disse que todos se salvariam, mesmo aqueles que serão
levados para outros planetas inferiores à Terra. Um dia eles retornarão à Terra. Então Jesus não está mentindo. Então Jesus não responde à quantidade, mas diz que era necessário nos esforçarmos para passarmos pela porta estreita. Então, ele já determina que para entrar nessa esfera melhor, nessa condição melhor de vida planetária, nós precisaremos passar por um caminho, por uma porta, melhor dizendo, muito estreita, muito difícil, muito árdua, porque, na realidade, para evoluirmos, não será através de facilidades, de situações que nos levem ao comodismo, à inércia. Para alcançarmos essa condição, precisaremos de muito esforço, de muita luta, não contra os outros, mas a luta interior para vencermos a nós mesmos, para vencermos as nossas más inclinações, os nossos defeitos que já carregamos há milênios e que chegou a hora de jogarmos fora tudo que não presta, as nossas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a tola vaidade, de nos julgarmos melhores do que os outros, de pensarmos que estamos num patamar mais elevado do que os outros, que não pensam como a gente, que são de outras religiões. Então é preciso vencer tudo isso. E para vencermos tudo isso não é com facilidade. É luta, é uma luta diária, uma luta constante. E aí entra a vigilância para nos auxiliar. Porque se nós não vigiarmos, simplesmente acumularmos conhecimentos espirituais e não vigiarmos em pô-los em prática no dia a dia, estaremos perdendo tempo. Mas em seguida, no versículo 25, é dito assim: e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, se do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, o Senhor respondendo dirá: não sei de onde sois. Então, quando aqui nessa transcrição evangélica nós ouvimos a frase "e quando o pai de família", esse pai de família nos leva ao pensamento de Deus. Quem é o pai de todos nós? Quem é o pai do universo infinito, de todas as galáxias, que são miríades que se apresentam no espaço universal? Quem é o pai? É Deus, não é? Então, depois que ele decretar que o planeta Terra adentrou a condição de mundo regenerador, ninguém mais que não se esforçou, que não lutou para vencer a si mesmo, poderá entrar. A porta para permanecer no planeta estará fechada e os espíritos deverão seguir para mundos inferiores. Então, esse pensamento nos leva a outra conclusão, de que quando nós falamos mundo regenerador, não quer dizer que durante um período X ou Y a Terra será um mundo regenerador. Vamos raciocinar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos diz que o mundo regenerador é um mundo de transição, não é? E nós estamos vivendo o início da transição
para adentrarmos na regeneração. Então, essa regeneração, ela não se dará em 100, 200, 300, 500 anos. Isso será muito mais do que isso, pelo andar da carruagem. Se o nosso planeta, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é constituído de cerca, aproximadamente, não é, 24 bilhões de espíritos, então 1/3 está reencarnado nesse momento, ou seja, 7 bilhões e tantos. Se 1/3 somente está reencarnado, 2/3 estão lutando para reencarnar, para receberem a grande oportunidade de permanecer ou não no planeta. Então, por aí nós podemos perceber que 14 bilhões ainda precisam demonstrar, ou seja, precisam reencarnar para demonstrarem o seu interesse em permanecer na Terra. Então, é um caminho muito longo ainda pela frente. No versículo 26, nós lemos o seguinte: se então disserdes, bebemos e comemos na tua presença e ensinaste nas nossas praças públicas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, meus irmãos, que muitos alegarão que participaram de religiões, que frequentaram religiões, que seguiram caminhos religiosos na Terra. Mas a doutrina espírita nos mostra, através dos seus ensinamentos, que não basta só frequentar, não basta fazer parte, é preciso ser ativo, é preciso praticar a religião a qual participamos. Simplesmente fazer figura, se apresentar nos cultos e dizer amém e cantar hinos de louvação e sair dali e praticar as iniquidades que diz o Evangelho, ou seja, ter uma conduta desviada dos princípios que o Evangelho nos ensina, é o mesmo que não participar. E, como diz a passagem, muitos procurarão passar pela porta estreita, mas somente aqueles que verdadeiramente vivenciarem a religião nos seus corações, praticarem a religião, o desapego aos bens materiais, às riquezas, às posses, ao poder, renunciarem ao comodismo de só cuidar de si e daquela sua pequena família consanguínea. É preciso fazer muito mais. Jesus espera isso de nós, ele nos deu o exemplo. No versículo 27 ele diz: e ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ou seja, eles frequentaram casas religiosas, leram, repetiram, mas não se transformaram. Então, o pai dirá: não sei, não conheço vocês. Vocês simplesmente ostentaram exteriormente uma religião, mas não vivenciaram no íntimo a verdadeira religião, que é o amor. Muitos religiosos ainda hoje olham com desprezo aqueles que não fazem parte do seu rebanho e humilham e às vezes até perseguem, não é? Como já vimos aí em algumas situações.
de jogarem pedras em centros de umbanda, de candomblé, porque professam uma religião diferente das suas. Precisamos pensar sobre isso. No versículo 28, há um alerta. Haverá prantos e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó estão no reino de Deus e que vós sois repelidos de lá. Quando no Evangelho a gente ouve essa afirmação, haverá prantos e ranger de dentes, isso não significa que Deus punirá os espíritos no inferno, levando-os a chorar e a ranger os dentes de dor, de sofrimento. Não, o Pai é amor. Dele não parte nenhum ato de maldade, de crueldade, de vingança. Isso significa, pranto e ranger de dentes, significa que o espírito precisará voltar à reencarnação. Porque imaginemos nós que hoje estamos no mundo de provas e expiações, adentrando a transição para a regeneração, vemos tanto sofrimento, tanto choro, não é? Principalmente nesses dias. Quantas famílias estão despedaçadas pela separação de seus entes queridos, quantas lágrimas estão sendo derramadas, quanto ranger de dentes. Isso significa que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Imaginemos então num mundo primitivo. Isso será muito maior. Então significa que ranger de dentes e choro significa retornar pela reencarnação a situações muito dolorosas de resgates. 29. Do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, virão os que hão de se assentar à mesa do reino de Deus. O que nos revela os livros que falam da grande transição planetária? Eles revelam que muitos espíritos violentos que não querem mudar, que teimam em praticar o mal, serão exilados da Terra para mundos inferiores. E, ao mesmo tempo, estarão chegando ao planeta muitos espíritos que virão compor a futura humanidade terráquea. Então eles virão de vários lugares, de vários planetas. Então por isso que ele diz, do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia virão os que se hão de sentar à mesa do reino de Deus. Ou seja, os espíritos que comporão a futura humanidade terrestre. Virão para nos ajudar, nós que estamos mais atrasados, a evoluirmos mais rapidamente pelo amor. Só há um caminho para a evolução, chama-se amor. E, finalmente, o último versículo, o número 30. E eis que serão os últimos os que eram os primeiros, e os primeiros serão os que eram os últimos. Ou seja, haverá uma verdadeira reviravolta. Aqueles que se julgavam os primeiros, aqueles que ocupavam postos de destaque nas religiões e que se afirmavam ministros de Deus, ora, quanta ignorância! Como pode um espírito tão cheio de imperfeições se denominar ministro de Deus? É muita petulância da nossa parte, não é, meus irmãos? Então, esses espíritos que se julgavam os primeiros, os maiores, eles serão arrastados no turbilhão
E aqueles que eram humildes, pequeninos, que ficavam calados, que não se ostentavam, esses ocuparão os primeiros lugares na terra regenerada. Então, isso, meus irmãos, é uma curta visão, a visão nossa, pequena, cheia de imperfeições ainda. Lógico que muitos outros, ao interpretarem essa passagem, terão outras visões sobre os ensinamentos de Jesus. É a nossa pequena contribuição para o despertamento de maiores pesquisas, maiores buscas em torno dos ensinamentos do Mestre. De qualquer maneira, é interessante que nós busquemos aproveitar os nossos dias, porque não sabemos quando seremos chamados novamente ao retorno à pátria espiritual. Então não podemos perder mais tempo. Já perdemos tempo demais em outras existências. Muitos dirão, mas nós não tínhamos o Consolador. Tudo bem, nós tínhamos o Evangelho. O Consolador veio explicar, tornar mais fácil o conhecimento do Evangelho. Mas, de qualquer maneira, muitos mesmos conseguiram, com os ensinamentos que estão no Evangelho, ditos por Jesus, seguirem aquele caminho do bem e conseguiram alcançar a regeneração. Eu me enquadro nesse contexto, fomos preguiçosos. Agora, na última hora, é que nós estamos abrindo os olhos. Mas não há tempo perdido. Vamos aproveitar. As lições do Evangelho estão aí, o Consolador prometido está aí para nos ajudar a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E devemos nos esforçar para chegarmos e passarmos pela porta estreita. Se ela é estreita, olha o esforço que nós teremos que fazer. Emagrecer, porque ela é estreita. Se nós estamos gordos, melhor dizendo, precisamos diminuir a nossa bagagem para passar. E o que significa esse emagrecer? É retirar essas imperfeições, para que possamos então passar pela porta estreita. E valerá a pena esse esforço. Nós imaginamos aí um atleta olímpico que, para alcançar a glória da conquista, ele leva 4 anos, às vezes treinando 12 horas por dia, causando dores, choros, ranger de dentes, de sofrimento, para, durante alguns segundos, ele brilhar. Então, nós estamos neste mesmo caminho do esforço, da lapidação, para adentrarmos e permanecermos na regeneração nesse planeta que é tão maravilhoso, junto, o mais importante, junto com os nossos entes queridos, caminhando lado a lado com eles. Então, meus irmãos, só temos a agradecer por essa doutrina tão esclarecedora e aproveitamos esses minutos finais para agradecer e desejar a todos muita paz com nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Que assim seja. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.